Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou Café, o podcast do ArcCode. Eu sou o Lucas e a gente tá aqui hoje para continuar nosso papo sobre internet quântica e blockchain quântica. Com hoje, como sempre, o nosso querido João. Tudo bom, Joãozinho? Tudo bem, Lucas? Vamos lá bater um papo. Aí... Muito tempo sem te ver, cara. E aproveitando essa mistura aqui do Brasil com a Holanda, a gente tá aqui novamente com o nosso convidado, o Eduardo, o Duns. Tudo bom, Duns? Opa, e aí pessoal, beleza? Tranquilo? Bora continuar a conversa então. Legal, show de bola. Bom, a gente tava, semana passada, a gente tava conversando sobre internet quântica, e hoje a gente vai continuar nosso papo para finalizar, porque a gente tava falando sobre internet quântica, e entrar no projeto do Duns, que é sobre blockchain quântica. Então, só pra gente terminar um pouco o assunto da internet quântica, Duns, eu queria entender em que momento, já dando o gancho para outra coisa, em que momento a internet quântica em que momento a blockchain quântica, que é o projeto que você está fazendo, vai conseguir operar dentro da internet quântica, quando ela vai estar razoavelmente, suficientemente pronta para isso acontecer. E aí depois, se você quiser emendar, você já pode falar um pouquinho sobre o seu projeto. Legal. Essa é uma pergunta bem complexa, mas o que está acontecendo hoje, por exemplo, nas principais centros de pesquisa que estão desenvolvendo o que a gente está chamando de internet quântica. Acontece principalmente na China, tem aqui na União Europeia, vai começar nos Estados Unidos. O que provavelmente eles vão fazer, vão começar todos provavelmente muito parecidos, com um número muito reduzido de qubits, né, dentro desses computadores quânticos. Por uma série de limitações que eles têm e também porque eles estão testando nesse momento, né? Então não faz muito sentido você querer testar um negócio muito avançado, porque você demoraria muito tempo para conseguir construir isso. Eu acredito que 2021, daqui 2 anos, a gente teria provavelmente a primeira possibilidade de fazer alguns testes na internet quântica com relação ao projeto do blockchain quântico. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre a praticalidade efetiva, ou seja, quanto do projeto, né, o quanto da parte ideal do projeto conseguiria funcionar com recursos tão reduzidos de primeira. Obviamente que a gente não precisa levar as últimas consequências, mas se a gente conseguisse provar que é possível fazer o que a gente tem a intenção de fazer, seria muito, muito importante. Mas eu acho que de 2 a 5 anos seria um prazo assim razoável para se chutar sobre as aplicações, né, desse tipo saírem para a internet quântica. Legal. Bom, já entrando na questão da blockchain, para quem não sabe, a blockchain ela é uma tecnologia, né, que funciona com a descentralização de informação, né? Basicamente você tem vários nós que compõem a rede blockchain e todos eles se comunicam para validar informações, trocar informações entre si. Então ele foi lançado junto com a tecnologia de Bitcoin, que não é pirâmide, gente. Embora tenha esquemas de pirâmide que usem Bitcoin não é um esquema de pirâmide. Mas a ideia era você ter uma forma desregulada de você conseguir trocar essa informação. Então você tem uma moeda desregulada. O Bitcoin a ideia de ter uma moeda que não é centralizada e, portanto, não seria controlada por nenhum governo e, portanto, ela seria totalmente controlada pelo mercado e pela oferta e demanda das pessoas. Então, cada nó da rede blockchain se comunica com os outros, e aí a rede valida. Basicamente, você tem uma série, simplificando bastante, né? Você tem uma série de operações matemáticas que os computadores dessa rede fazem para conseguir identificar um Bitcoin. Quando você consegue encontrar o hash de um novo Bitcoin, ele é validado pelas outras máquinas e todas as transições ficam registradas em todos os nós da blockchain, e assim você sabe que aquele Bitcoin realmente é um Bitcoin, porque ele vai ser validado pelos outros nós.
e todas as transações estão dentro da rede blockchain, portanto você sabe de que carteira para qual carteira foi, então você não consegue falsificar a moeda. Então é uma moeda escassa, né? Ela está com já data prevista para ser minerada a última Bitcoin. O processo de descobrir novos Bitcoins é chamado de mineração, e assim basicamente que funciona a tecnologia da blockchain e do Bitcoin. A tecnologia blockchain já dá para ser empregada para várias outras coisas, né? Tem várias outras iniciativas sendo utilizadas, e ela por si só já é uma forma revolucionária, né? De você empregar tecnologia. Tem inclusive ideias de fazer nações todas dentro de uma blockchain, então você cria contratos dentro da blockchain para você que são enforçados basicamente pela rede, e assim você garante que eles não estão sendo falsificados ou alterados, e esse tipo de coisa já existe e está surgindo dentro da rede blockchain. E dando essa visão geral do que é o Bitcoin, do que é a blockchain, acho que seria legal você falar um pouquinho sobre o teu projeto, que é ligar algumas coisas que você conhece de tecnologia blockchain com computação quântica. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente e dizer o quanto de blockchain quântico tem na blockchain quântica e o quanto é um nome legal. Muito bom, muito boa explicação e muito bom gancho também. Eu gosto de pensar sobre tecnologias quânticas da seguinte forma: sempre que você coloca o quântico em torno de alguma palavra, né, antes ou depois, você ressignifica completamente o que aquela palavra queria dizer antes. Então, sei lá, se você coloca física e coloca quântico, você reconstrói, né? Você redefine o que era pensado como física. Se você coloca computação, coloca quântica, então você redefine o que você pensa sobre computação. E dessa forma você pode pensar também na internet quântica, né? Você está redefinindo o que seria internet quântica. E tomando essa liberdade, eu defini esse termo blockchain quântico para tentar redefinir o que seria o blockchain e com um nível um pouco mais sutil de profundidade. Porque eu tentei extrair desse significado a essência do que seria o blockchain. Que, como você bem disse, esse ato de você conseguir realizar operações de forma descentralizada e validada. Esse eu acho que é o ponto mais importante disso. E essa, para mim, é a essência do que seria uma rede quântica utilizando um algoritmo, um protocolo que reforçasse esse aspecto dentro dela, usando esses computadores quânticos conectados entre si. E aí, dentro desse contexto, eu chamei esse protocolo que eu comecei a desenvolver de blockchain quântico. Então, ele não tem relação ao blockchain convencional no sentido de ele vai minerar algo, que ele vai ter uma competição lá dentro entre os nós, ele vai ter um número restrito de moeda, ele vai ter ou não vai ter moeda, ele vai fazer transação, não vai fazer transação. Esses são aspectos secundários que provavelmente vão vir depois com o lançamento dela. E aí a decisão, né? A gente vai monetizar ela internamente, como que vai ser feito aos moldes de um blockchain convencional. Mas o ponto principal dela é ter essa habilidade de fazer processamento de forma descentralizada dentro da rede e validada. De forma que cada um contribua um pouquinho para um resultado único. E como cada um contribui usando computador quântico, você sempre está automaticamente validando essa contribuição. Por meio, por exemplo, do emaranhamento. Então você garante que a cada vez que um nó se propõe a se juntar aos outros para processar alguma coisa, todos vão ganhar e todos estão honestos nessa rede. Porque se alguém tentar manipular uma informação, alterar uma informação, ele vai destruir toda a cadeia de emaranhamento. Então você vai... É como se fosse um efeito dominó, né? Um deu um peteleco e aí cai o estado de todo mundo. E aí a gente consegue descobrir quem foi esse nó desonesto, a gente pode chutar ele do círculo, né? Do grupo de nós. Então,
o meu sentido de blockchain seria justamente nessa potencialidade de você construir coisas de forma colaborativa. Que é uma coisa que eu descobri o blockchain, talvez como a maioria das pessoas, em 2017, por conta daqueles escândalos de computadores hackeados e tudo mais. Por acaso eu vi na TV, assim, estava na casa dos meus pais, eu vi uma notícia e fui procurar saber mais, né, o que era o Bitcoin e tal, e tive mais conhecimento depois. Inclusive tive uma tutoria de um dos maiores especialistas do Brasil na área. E ele me explicou a parte técnica, que foi o que me fez ficar fascinado pelo potencial dela. E não sei, naquela época eu tinha uma visão um pouco mais otimista sobre a parte colaborativa da humanidade. E assim, eu ainda acho que hoje é possível, mas não sei quantas pessoas estão propensas a serem bem colaborativas, né? Vamos descobrir em alguns anos. Mas a minha ideia era você transformar esse poder colaborativo, né? Você potencializar ele em vez de potencializar o poder de competição. Porque eu acredito que a colaboração é um dos aspectos fundamentais que trouxe a humanidade onde ela está. Só para dar um exemplo, vou dar um exemplo do futebol, né? Que é um esporte bem cultuado no Brasil. A gente tem a Copa do Mundo, que seria o maior evento desse esporte, onde a gente tem vários times de vários países competindo entre si, e aí no final vai ter um campeão. Então todos os times estão lá competindo para saber quem vai ser o primeiro lugar, né? Quem vai ser o campeão, quem vai receber o troféu e tudo mais. A taça, no caso. Mas a gente se esquece que existe toda uma infraestrutura de colaboração por trás. Então eu vou dar um exemplo. É um time, então são 11 pessoas dentro de campo, de cada lado, com mais um suporte técnico, reservas e tudo mais, dando suporte para esse time. Então, assim, não só o fato de ser um time que é suportado por uma organização inteira, que representa um país inteiro, que só conseguiu chegar lá porque houve uma estrutura e uma organização inteira de um país para construir infraestrutura de aeroporto, de hotel e tudo mais, campos de futebol. Então, assim, você teve uma colaboração a nível mundial para que aquele evento acontecesse, para uma competição acontecer. Então, assim, lógico que a competição é importante. A competição muitas vezes é o que motiva as pessoas a darem o seu melhor e tudo mais. A gente não pode esquecer que a colaboração é o que possibilita a gente ter competição, né? Porque se cada um for competir entre si, aí vira a lei do mais forte, né? E aí quem tiver talvez mais dinheiro por enquanto, ou quem tiver mais poder, pode se dar bem, mas depois as coisas vão complicar. Então, assim, sempre a colaboração vai dar esse apoio fundamental para que a competição consiga ser possível. Então, só para complementar o que você está falando sobre com competição e colaboração, tem um vídeo bem famoso do economista americano, que é o Milton Friedman, que ele fala de como a sociedade é organizada de forma que a colaboração permite que a gente desenvolva como sociedade. Então ele pega um lápis, né, o lápis número 2, eu não tenho o lápis número 2, eu tenho só esse lápis aqui, mas ele vai comentando que tipo, é impossível para uma pessoa hoje em dia, é virtualmente impossível, né, quase impossível para uma pessoa conseguir fazer um lápis. E aí ele vai comentando, não, porque o carbono que foi usado aqui para fazer o grafite, ele foi minerado não sei onde. Porque a borrachinha, provavelmente, ela foi minerada não sei onde. Aí a hastezinha de metal que enrola aqui foi em tal lugar. A tinta que usaram para pintar de verde aqui foi feita dessa forma. E aí ele vai decorrendo, e se você parar para pensar, tipo, desde o cara que fez o machado ou fez a motosserra para cortar a madeira que foi usada para fazer o lápis, tipo, já tem uma outra cadeia inteira só para fazer aquela motosserra. Então você teve que pegar o metal daquela motosserra. Então a cadeia produtiva hoje ela é extremamente gigantesca, especializada. E você tem a pessoa que ela é especializada em fazer
o negocinho de metal que você acopla a borracha no lápis. E isso tá em tudo. Então, sem colaboração, a gente não tem a sociedade moderna como ela é hoje. Você precisa que as pessoas colaborem para conseguir fazer essas coisas. Mais ou menos o que a gente estava comentando até de ciência no outro episódio, que a ciência também é colaborativa. A ciência evolui porque você tem pessoas no mundo inteiro publicando papers e um vendo o paper do outro, isso te dá uma ideia, te dá um insight, te ajuda a estudar, adianta a sua pesquisa e tal. E assim que o mundo se desenvolve, com as pessoas colaborando, com a tecnologia colaborando, com a ciência colaborando, e é isso que permite que as pessoas se desenvolvam, né? Que a sociedade se desenvolva como um todo, e isso, no final das contas, torna a vida de todo mundo melhor. Então, colaborar com as pessoas acaba melhorando, e é por isso que a gente é uma espécie social, e é por isso que a gente vive em sociedades. Por isso que a gente não somos como tigres que vivem sozinhos no meio do mato. A gente vive em sociedades. Muito mais parecidos com os leões, por exemplo, que vivem em grupos grandes, porque a gente tem muito mais chance de sobreviver. Provavelmente quando a gente. Olha, outra coisa que também é verdade, gente, evolução, tá? Quando a gente vivia no meio do mato como caçadores-coletores, ou até antes, quando a gente vivia pulando de galho em galho, era muito mais interessante a gente viver junto e proteger uns aos outros e trabalhar juntos para conseguir fazer as coisas do que a gente viver isolados, cada um por si, fazendo as suas coisas. E é isso que permitiu que a sociedade chegasse onde chegou. Mas eu tô numa tangente, continua aí, Dons, desculpa. É justamente isso. É brilhante exemplo que você deu. Inclusive, se a gente pensar como civilização mesmo, se a gente não fosse colaborativo, a gente não chegaria a dominar os 6 continentes. Ia ser uma espécie única tão populosa assim. Bem lembrado. Inclusive, se a gente não tivesse deixado as competições individuais de lado, a gente nunca teria chegado no patamar que chegou, né? Em que o mundo todo está, de certa forma, conectado. A internet é um exemplo disso, né? E inclusive, o desenvolvimento, eu acho que cada vez mais vai mostrando isso. A gente tem plataformas open source, tem soluções open source, tem softwares, tem muitas iniciativas que, de fato, trouxeram um avanço que não era esperado de tão rápido que é. Eu sei que eu sou um pouco dinossauro, mas quando eu aprendi a programar, em 2001, a gente tinha, a maioria era software proprietário, né? Você tinha Delphi, você tinha, qual que era o outro também que era proprietário? O Delphi era da Embarcadero, né? Que eu me lembro era o principal. Você lembra de mais algum aí, Lucas? Proprietário desses grandes para desenvolver Acho que sistema. o Java era também, não era? Então, o Java, ele é da Oracle, Ele né? ainda Oracle né? Ele ainda é da Oracle. Eu não sei o quão aberto ele é para a comunidade, eu acho que ele é meio código aberto, mas ele, assim, é aquela licença que se a Oracle quiser fechar, ela fecha. Mas eu não sei exatamente como está a licença hoje. Mas, inclusive, deu uns problemas com isso. A comunidade ficou meio com o pé atrás quando a Oracle adquiriu, porque falaram, cara, se a Oracle quiser tornar essa coisa proprietária e cobrar de todo mundo, acabou. O Unix, se não me engano, fez isso. O Unix virou a chave para proprietário e deu uma sumida. E aí o Linux subiu, né? Hoje, eu e o João, a gente trabalha com o React, que é uma ferramenta que, tipo, é proprietária, mas ela é publicada em MIT, então ela é open source, que é do Facebook. Ela é mantida pelo Facebook, mas ela é código aberto. Sim. Então, hoje as grandes empresas disponibilizam um monte de ferramenta em código aberto, justamente para você ter uma comunidade ali colaborando para melhorar as coisas. É claro que, tipo, o Facebook não vai pegar o código do Facebook e disponibilizar em código aberto, mas o React, que é a biblioteca que eles usam hoje para fazer o Facebook, é código aberto. Imagino que da Google também tem várias coisas que são código aberto. Teve aquela famosa campanha da Microsoft, né? Microsoft Loves Linux, quando eles começaram a colocar Linux no Azure. Então as empresas já perceberam que o caminho do código aberto é o caminho para você criar comunidade e prosperar. Exato. É justamente isso, né? Tudo que virou aberto foi mais eficiente. Por exemplo, você tem... acho que é um paralelo bem interessante, né? Você tem a linguagem R e a linguagem S. Elas são muito parecidas uma com a outra. Ambas são para estatística, enfim, para fazer... Tem finalidades muito parecidas mesmo. Tanto é que, se eu não me engano, é justamente a diferença de uma para outra que o R tinha, né, antigamente, menos ferramentas e era open source, e a S era proprietária, então tinha
aquele conjunto infinito de plugins e addons para você ir comprando. E o que aconteceu? As duas linguagens que, pelo menos até 2 anos atrás, quando eu vi, que eram as mais populares em machine learning e ciência de dados, eram Python e R. R cresceu tanto por ser open que eles desenvolveram tudo que basicamente existia no S e mais. Então, muitas coisas do S estão se tornando obsoletas por conta disso. Então, de fato, a gente consegue observar que colaboração, open source, é um caminho que está levando a humanidade para um desenvolvimento sem precedentes, né? E justamente pegando esse gancho foi que eu pensei, cara, a gente precisa de algo nesse sentido. Então, se a gente cria uma plataforma que ela não só é pensada nisso, mas a estrutura básica dela funciona dessa forma, a gente está basicamente dando o melhor da humanidade para a humanidade fazer alguma coisa com isso. Então essa era a minha intenção no momento que eu comecei a desenvolver esse projeto. Bacana. Então, é bem próxima é uma filosofia bem de coletividade, colaboração, das pessoas todas se ajudarem para conseguir. E de ser descentralizado, né? De não ser uma coisa que você tem um órgão do governo que controla e que imprime dinheiro. Enfim. Porque, no final das contas, um burocrata decide se vai imprimir mais dinheiro ou não. Tô exagerando, tá, gente? Não tô falando que literalmente o nosso presidente tem uma chavinha que ele vira e imprime mais dinheiro. Mas, assim, com algumas etapas no meio do caminho, e última análise é isso. Se o Congresso inteiro decidir e o Executivo decidir que vai imprimir mais dinheiro e inflação não existe, eles vão fazer. Mas, enfim. Inflação é outra coisa que existe, tá, gente? A gente tá falando de coisas que existem. É importante deixar isso claro também. Mas legal, cara. Você falou um pouquinho da filosofia da blockchain quântica, da ideia que você tem com o projeto. Eu queria saber um pouquinho o que você já vislumbrou e já desenvolveu de artigo e de tecnologia para o projeto, o que já tem publicado, como está o desenvolvimento dessa ideia. Tá, eu vou dar alguns spoilers, então, primeira mão aqui pro podcast. Primeiro, cara, que jornal nacional, cara, que exclusivo de verdade é isso aqui, cara. Aqui a gente tá falando do verdadeiro futuro da tecnologia. Então, assim, vocês não vão ter isso em outro lugar, cara. Primeira mão. Daqui a 40, 50 anos, quando vocês estiverem mexendo com Bitcoin quântico, vocês lembrem disso aqui. Foi dado primeiro aqui. Vamos lá. Fala aí, Dom. Bom, mas falando sério, justamente por essa característica, né, de ser uma coisa que não é bem o blockchain, sempre foi um problema em como tratar ele, né? E também foi um problema em como pensar em aplicações que conseguissem utilizar esse princípio de uma forma simples e eficiente, de forma que, como eu disse no podcast anterior, o usuário ele não vai saber se é um computador, se é uma internet quântica, se não é. Para ele vai receber a mensagem do jeito que ele sempre recebeu. Então, no fundo, o que ele pode sentir a diferença é quão rápido está chegando a informação ou alguns aspectos um pouco diferentes, mas no geral ele sempre vai ter a mesma resposta, né, a mesma estímulo visual e tudo mais que ele teria em outros aplicativos. É uma aplicação que eu acabei desenvolvendo e tive testes, tanto eu consegui até certo ponto criar um desenvolvimento analítico, teórico e consegui simular ele. E foram bem sucedidos os testes. Eu consegui criar uma forma de comunicação de um chatzinho mesmo, usando esse princípio do que hoje eu não chamaria mais de blockchain quântico, mas um protocolo um protocolo descentralizado, né, de informação. Então,
Essa seria a primeira etapa, porque assim, como eu disse, é muito difícil você, com pouco recurso, ainda mais simulando coisas como a gente está simulando hoje, porque a gente não tem acesso a uma internet quântica ainda, você conseguir simular sistemas quânticos. É muito difícil. Então a gente tem que trabalhar com o mínimo do mínimo de recursos, e aí descaracteriza muito do que eu chamo de blockchain como um princípio. Mas usando os princípios dele, eu consegui construir essa aplicação, então. E tudo bem, um chat, né? Beleza. Você fez um chat quântico, o que tem de mais? Ele é um chat diferente porque ele tem um aspecto que é, eu uso teleporte quântico nele, então em nenhum momento eu estou transmitindo a informação. Por exemplo, eu quero mandar informação para o João. Em nenhum momento eu estou transmitindo informação quântica para o João. Em nenhum momento. Só que a gente tem partículas emaranhadas. Elas foram previamente enviadas para a gente. Só que aí eu fiz a minha transformação aqui, e como elas estavam emaranhadas, o João recebeu essa transformação. E aí o que acontece, eu só preciso avisar o João de quais as sequências de transformações que ele tem que fazer para obter o estado que eu tenho. E o mais interessante, essa sequência de transformações que eu vou enviar para ele vai ser num canal clássico, ou seja, em termos de bits, mas pode ser um canal aberto. Eu posso pegar um megafone assim e gritar para todo mundo ouvir, porque ninguém vai conseguir reproduzir o estado. Então ninguém vai saber a informação que a gente tem em comum. Isso é interessante. Então, assim, a gente consegue transferir essa informação sem fisicamente transferir essa partícula quântica de um para o outro. Então, esse eu acho que é o grande aspecto que diferencia essa comunicação quântica, nesse chatzinho quântico, de uma outra forma de comunicação. E como se não fosse o bastante, eu também consegui desenvolver algo que eu vou falar muito por cima porque eu estou trabalhando no artigo, tem professores trabalhando comigo, então eu vou só dar uma pincelada de leve, assim, a gente ainda tem que escrever bastante coisa antes de publicar, mas já está testado, já está validado. O próximo e último passo seria mesmo aplicar no computador, numa internet quântica, numa rede quântica. Mas basicamente eu consigo fazer um multicast. Então, o que isso significa? Eu consigo enviar informação de um lado para vários ao mesmo tempo. Então, pensa num serviço de streaming, pensa num serviço tipo um torrent, em que eu conseguiria utilizar um procedimento do emaranhamento, do teleporte, e aí todo mundo que tem aquele pedaço de informação receberia ao mesmo tempo o arquivo, a mensagem, um código, alguma coisa do tipo. Então, a gente alcançaria um outro patamar de comunicação, de velocidade, de streaming. Realmente, a gente conseguiria utilizar o melhor da internet quântica, pelo menos do que a gente conhece das possibilidades hoje, né? A gente conseguiria estar aqui conversando sem o João travando ali na câmera o tempo todo, por exemplo. Era isso que eu ia perguntar. Você teria praticamente delay zero, certo? Nossa, mano, isso é absurdo, cara. Muito louco. E mais, imagina assim, eu vou dar um exemplo que pode estar um pouco longe de acontecer, mas seria possível. Eu quero. Imagina que não exista mais indústria de filmes como existe hoje. E aí você consegue compartilhar o seu filme com outras pessoas. Imagina um Netflix, por exemplo, usando comunicação, esse tipo de protocolo. Ou imagina que a gente foi para uma sociedade que a gente tem um cinema que é em casa, na verdade. Só que ele streama para todo mundo ao mesmo tempo, para não dar spoiler para ninguém. Ele conseguiria streamar isso ao vivo, ao mesmo tempo, para todo mundo, sem delay, sem travar nada. Porque ele não estaria
basicamente ele não estaria sobrecarregando os servidores, enviando muitos bytes para todo mundo de forma redundante e tudo mais. Porque todo mundo tem esse pedaço de informação que já está emaranhado, recebendo essa informação ao mesmo tempo. Eu lembro que na estreia da última temporada de Game of Thrones, muita gente reclamou que, tipo, a internet simplesmente não conseguia, o cara que tava vendo pelo HBO Go não conseguia assistir. Tipo, simplesmente não tava. Então, isso é uma coisa que no futuro seria resolvida com esse tipo de protocolo. Legal, cara. Sim. E assim, pensando também um pouco mais longe, né? A gente. Incrível, né? Mas, enfim, continue. Sim. E a gente. Às vezes as coisas se desenvolvem por motivos muito bestas. Esse pode ser um motivo que parece besta, mas que vai acabar contribuindo para o desenvolvimento dela. Outro exemplo, a gente indo para a Lua e para Marte. Como que a gente consegue sincronizar informação e comunicação entre eles? Só para dar um exemplo, demora praticamente um segundo para a informação sair da Terra e chegar na Lua. Então, por exemplo, se Houston mandasse uma mensagem para Apollo na Lua, demoraria um segundo para Apollo receber essa informação. E aí, quando ela respondesse, demoraria um segundo para Houston ouvir a resposta. Então, eles têm esse delay, né? Para Marte, são 24 minutos. Imagina isso. Cuidado que tem uma tempestade de areia vindo aí, vocês têm que sair daí agora. Agora é só esperar. Pois é, exatamente. Então, assim, 24 minutos que eu digo em média. Demora mais e demora menos porque, como a Terra não é plana e as coisas não giram em torno da Terra, De novo com esse papo. né? Marte tem Mas se a Terra não é momentos, plana, por que chama planeta? Não respondeu ainda. né? Enfim, pode ser um próximo podcast. Por que planeta? Como tem pontos que a Terra está mais próximo de Marte e pontos que ela está mais distante, por exemplo, tem pontos que a Terra e Marte estão alinhadas, né, com relação a si, então elas estão mais próximas de si, mas tem pontos que elas estão, por exemplo, uma de um lado e outra do outro, e o Sol está no meio. Então, ela demora muito mais, sem contar que a gente não consegue sequer ter comunicação, né, porque tem um fucking Sol no meio do caminho. Mas em média dá 24 minutos. Só para vocês terem ideia, uma missão usual, né, que a gente está lançando bastante coisa para Marte ultimamente. No ponto mais ótimo, demora cerca de 10 meses para a nave chegar. E aí, enfim, a gente já consegue ter uma estimativa de como vai ser complicado a gente fazer esses procedimentos. Mas se a gente lembrar também que na época das grandes navegações as coisas demoravam, então acho que a gente está num caminho, né? A gente tem coisas para evoluir até lá. Mas Não, cara, essa evolução é fantástica. Mas, tipo, realmente é o que você comentou. O cara que estaria em Marte ali teria uma resposta quase imediata de que, tipo, ele tem que fazer alguma coisa, tomar uma atitude, tomar uma ação, se preparar para algum evento. Enfim, tipo, é uma revolução gigantesca, né? Talvez a mesma revolução, talvez até mais revolucionador do que foi a nossa mudança da internet de escada para banda larga. Que é a mesma coisa, né? Você demorava horas e horas para conseguir conversar com uma pessoa do outro lado da rua, e hoje você consegue falar com uma pessoa na Holanda, aqui no Brasil, na Holanda, com quase nenhum delay do João, e a gente consegue bater um papo falando sobre computação quântica. Fala, João, você desmutou aí. Tipo, eu fico imaginando o quanto isso seria bom, por exemplo, para a área da medicina. Tipo, como que seria o impacto disso para determinadas ações que você pode seguir dentro dessa área. Eu não sei exatamente assim em quais processos isso impactaria. Por exemplo, para fazer um exame, eu não sei como que seria o impacto de uma rede dessa. Tem algum exemplo de como isso impactaria na medicina, por exemplo?
Cara, esse é um ponto bem legal também. É muito legal que você perguntou sobre ele, que essa é uma outra aplicação que a gente consegue ter. Porque, por exemplo, nessa aplicação de mensagem, eu estou enviando mensagem, né? Eu estou enviando uma informação, enviando entre aspas, né? Tem alguém que quer transmitir a informação, teleportar a informação de um lado para o outro. Mas a gente pode usar esse poder também para fazer processamento de informação. Então, um dos aspectos mais interessantes de redes quânticas, de uma internet quântica, é que cada computador dentro dela contribui somando com os outros para se tornar um computador maior. Então, de certa forma, ele seria um computador super poderoso. Porque é diferente da gente usar, por exemplo, computadores hoje em rede, eles não conseguem ter o poder de processamento em paralelo, né? Eles vão ter que processar, um processa um pouco, envia para o outro, aí o outro vai ter que terminar de processar e receber aquilo, e aí vai ter que enviar, vai ser aquela confusão que a gente tenta lidar de certa forma na computação hoje, mas no fim das contas a gente sabe que a máquina de Turing, né? Ela sempre vai do paralelo, ela vai desparalelizar e deixar sequencial de volta. Já na questão do computador quântico, ele é totalmente paralelo. E quando você coloca ele em rede quântica, ele continua sendo paralelo. Então você está adicionando mais qubits nesse seu computador, que vai fazer mais processamento. Então, uma das grandes vantagens que eu acho que a internet, que redes quânticas têm sobre computadores quânticos únicos, seria assim: beleza, você pega o computador do Google de 1000 qubits daqui 10 anos, sei lá, 5 anos. Beleza, ele tem esse computador, mas se ele quiser fazer um de 2000 qubits, ele vai ter que fabricar uma outra placa que tenha 2000 qubits. E aí produzir um sistema que seja capaz de comportar esses 2000 qubits juntos ali, funcionando e tudo mais. Quando você tem redes quânticas, você pode ter cada computador com 10 qubits. Mas se você tiver uma rede com 1 milhão de computadores conectados, você já superou em muito a capacidade de processamento que você pode ter com relação ao computador da Google. Então é muito mais fácil de escalar e de você conseguir utilizar essa forma de processamento. Então, com certeza, a medicina iria se beneficiar muito disso. É uma das aplicações que eu acho que tem mais interesse também, junto de satélites, que é uma que eles estão Sim. mirando muito, muito, muito. Para te dar um exemplo, Pode falar aí, irmãos. Pode falar. Tá. Para te dar um exemplo, como que eles fazem mapeamento do céu hoje, né? Eles têm vários telescópios espalhados ao redor do planeta, e aí cada um vai estar exposto a uma certa região. Então ele vai ter acesso a um conjunto de estrelas, de galáxias e tudo mais. Então, quando eles têm todos esses ligados ao mesmo tempo, cada um está coletando as suas informações lá. E aí no final eles vão processar, cada um a sua, e depois em algum momento eles vão ter que juntar essas informações. E é uma quantidade literalmente astronômica de informação. É da ordem de milhares de petabytes para mais, assim. Então, como que você manda isso na internet? Como que você manda isso num USB? Como que você junta isso tudo depois e faz um mapeamento, um arquivo, uma análise nisso? Então, o computador quântico seria imprescindível para fazer essa parte de processamento, fazer a parte de análise e também fazer a parte de sincronização, para dizer exatamente nesse momento do dia, todo mundo está mapeado e está tendo esse tipo de informação. Então, a gente sabe exatamente o que todo mundo está vendo naquele momento. E a gente consegue ter um mapeamento muito preciso e vai diminuir muito o tempo de processamento. Mas Você queria perguntar alguma coisa, João? Sim, você falou de processamento, juntar informações, esse tipo de coisa. Eu fico imaginando, por exemplo, também, hoje a gente tem dentro de aeroportos algumas coisas como, por exemplo, câmeras que ficam detectando pessoas e
verificando se elas têm algum histórico de irregular com a justiça, por exemplo. Aí você imagina esse tipo de qualidade na tecnologia de computadores quânticos, redes quânticas, para fazer o processamento dessas imagens. O quão rápido seria isso para você identificar uma pessoa que, por exemplo, está foragida da justiça querendo ir para outro país? E, tipo, seria uma coisa que você faria... Lógico, hoje você tem computadores rápidos, mas isso seria, cara, praticamente instantâneo também, né? Por mais que demore um pouco hoje para fazer esse processamento de imagem, verificar em outro lugar se esse cara tem algum histórico com um tipo de tecnologia dessa, seria, cara, instantâneo, né? Quantas pessoas ele não faria a verificação em menos de, sei lá, 5 minutos? Sentiu um tom de preocupação nessa pergunta aí do João, mas enfim. Não é nem preocupação, mas eu acho que, tipo... Quando é que o governo vai saber que eu tô tentando fugir do país, hein? Acho que eu tenho que fugir logo. Eu vou te dar 2 exemplos que acho que é a melhor aplicação de todas que a gente pode ter, que é uma aplicação fantástica, pelo menos nesse sentido que você disse de reconhecimento e tal. E a outra eu diria que é mais apocalíptica até do que essa que você propôs. A primeira seria, imagina um Tesla usando computadores quânticos para fazer o reconhecimento de imagem. Você não teria delay, cara. Para mim, esse é o principal problema que qualquer unidade de processamento dentro de carros autônomos tem. Eles têm um certo delay para fazer o processamento. E esse delay pode ser essencial entre salvar uma vida ou não, sabe? Tomar uma decisão errada, identificar um negócio errado, ou não identificar, ou enfim. Ter essa acurácia seria... Enfim, eu acho que seria o próximo passo para trazer esse desenvolvimento de carros autônomos e foguetes autônomos e outras coisas autônomas, né? E algo um pouco mais apocalíptico, na minha visão, é justamente também a mesma coisa, só que para robôs. Então, imagina você ter robôs com essa capacidade de reação, vamos dizer, humana, né? Imagina tempo de identificação e reação humana. Você poderia construir agentes, soldados que poderiam fazer essa coerção de pessoas, ou poderia fazer essa identificação de pessoas, ou enfim, a gente sabe a humanidade que é capaz de fazer quando você não liga muito para ética, né? Quando o dinheiro ou o poder fala mais alto que outros valores. Então, realmente, a computação quântica vai ajudar muito nesse ponto. Ainda nas Imagina... previsões... pode falar, Desculpa, pode continuar. Pode falar. Pode falar. Falando ainda em aplicações apocalípticas da computação quântica, hoje a NSA, a gente sabe que ela basicamente armazena todos os dados do mundo. Agora, se eles tiverem um computador quântico nesse nível, você acha que eles vão conseguir processar todos esses dados e tipo, quase com certeza saber que, poxa, o João aqui tá comprando muita batata, será que ele tá sonegando imposto? Ah, não, porque estranho, né? Ninguém compra 70 quilos de batata toda semana. Realmente tem alguma coisa muito esquisita aqui. Será que ele tá lavando dinheiro do tráfico? Isso nas mãos de um governo, de uma organização como a NSA. Acabou a nossa privacidade? Tipo, é isso aí, eles sabem tudo agora mesmo. Não só eles têm todas as informações, como eles conseguem ler todas essas informações. Você veria um mundo... Você acha que chegaria nesse nível de insanidade, de apocalipse? Polêmica, hein? Bem polêmico. Olha, de todas as tecnologias que a gente tem hoje, eu penso assim, que o Exterminador do Futuro, pelo menos do 2 em diante, né? O Schwarzenegger bonzinho, ele vai ser uma máquina quântica. Eu acho que a gente vai estar salvo pela quântica. Mas a gente também pode estar condenado pela quântica. Então,
por exemplo, no caso da NSA, se ela conseguisse um computador quântico capaz de processar a informação contida na internet convencional, a gente está ferrado. Em contrapartida, a mesma tecnologia quântica que ele consegue usar para quebrar a criptografia convencional, se a gente usar para criar uma criptografia quântica, é impossível dele quebrar. Então, da mesma forma que a gente está condenado, a gente está salvo, por outra perspectiva. Então, usando a comunicação, criptografia quântica, a gente conseguiria escapar desse domínio de agências que espionam, sejam elas chinesas, sejam elas russas, sejam elas americanas, sejam de quaisquer países, né? Gente, vocês sabem que a gente falou NSA, mas a China com certeza também tá vigiando tudo que vocês fazem aí no TikTok e processa todos os dados de onde vocês filmam vídeo fazendo dancinha, gente. Então, é um problema de governos com muito poder, não é um problema de Estados Unidos ou China, enfim. Você queria perguntar mais uma coisa, né, João? Na verdade, ele comentou agora há pouco sobre robôs. Aí hoje você já tem algumas tecnologias, me corrija se eu estiver errado, que faz algum tipo de leitura do cérebro leitura do cérebro não, que capta alguns estímulos do cérebro, alguns pulsos eletromagnéticos para determinados pontos, para determinadas ações. Aí você pensa nisso, você consegue mapear isso e a partir disso você conecta com um robô que tem um processamento quântico. Tipo, o seu pensamento ligado ao pensamento de um robô. Mano. O Brown Show tá indo. O jogo tá indo muito. Cara, mas, mano, é uma parada que é muito absurda, cara. Vai chegar num momento que você não. Igual o Duns falou, você vai ter que. Ou vai ter que apelar pra ética, ou vai ligar o. Tô nem aí. Eu acho que vai ter tudo bem. Isso, cara. Não, sim, mas eu acho que a gente tá desviando um pouquinho da ideia de lógica, porque no final das contas a ideia vai ser mais ou menos essa, tipo, o grau de processamento absurdo, a gente tá na era dos dados é o novo petróleo, e aí agora a gente vai ter máquinas para processar esses dados infinitamente e, sei lá, cara, libera a sua senha logo pro Trump, porque ele já sabe. Mas começa a criptografar tudo com criptografia quântica enquanto dá tempo, João. Mas tudo bem. Eu acho que a sua ideia. 1, 2, 3. Eu acho que a sua pergunta mais em linhas mais gerais acaba sendo: existe algum limite para o tipo de dado ou a quantidade de dados que a gente consegue processar com computação quântica? Tem alguma barreira, algum limite, alguma coisa que se torna inviável? Ou meio que isso que o João está comentando é meio que tipo tudo é fair game, tudo vai ser passível de ser processado, de ser integrado numa rede quântica? Acho que é mais ou menos isso que você quer perguntar, né, João? É que você está meio que decompondo essa pergunta, pelo que eu estou percebendo. Exatamente. Esse é um grande problema, pelo menos do ponto de vista teórico, de saber qual é o limite da computação quântica, porque a gente está teorizando algo que nem existe ainda, né? Esse é o problema. Mas o que eles acreditam é que existe pelo menos uma classe possível de ser resolvida de forma exponencialmente mais eficiente que computadores clássicos. E aí, vários problemas dessa classe já foram propostos teoricamente, alguns já estão sendo estudados e testados em computadores quânticos atuais e estão se mostrando serem validáveis. Como o problema de fatoração de números primos. Problema de busca também em uma lista desordenada. Como problema de simulação de sistemas quânticos, para, por exemplo, você achar novos tipos de fármacos, novas combinações entre átomos para formar novas moléculas e tudo mais. Alguns problemas a gente não sabe, por exemplo, será que todos os problemas complexos para um computador convencional
vão ser capazes de serem resolvidos de forma eficiente no computador quântico? É uma pergunta muito em aberto ainda. Mas, o que eu tenho certeza, geralmente o que acontece é quando você tem uma quantidade de dados pequena ou você usa recursos é, com parâmetros reduzidos ou você tem algo basicamente vamos dizer assim, você está andando a pé ou você está andando de foguete? Então, se você precisar de algo que você se você precisar estar numa velocidade que você precisaria de ter um foguete, então é melhor você ter um computador quântico. Se você está contente com uma coisa ali entre bicicleta e carro, você pode usar um computador clássico, ele vai funcionar bem. Trazendo essa analogia para o real, né? Você não vai usar o computador quântico para acessar o Facebook, porque você está usando recursos que são muito poderosos para fazer um negócio extremamente trivial que o computador de hoje já faz muito bem. Você estaria deixando um computador quântico num tempo de standby muito grande, porque ele tem um outro tempo, né? Processa as coisas muito mais rápido, então ele tem muitos ciclos, enquanto o computador convencional tem alguns ciclos, né? Passou alguns ciclos. Então a gente meio que faria ele rodar por muito pouco tempo, até esperar o próximo comando, e aí ele demoraria para quase nada para rodar um outro, então ele passaria mais tempo sem fazer nada do que fazendo alguma coisa, e não seria tão eficiente que valeria a pena substituir o computador clássico. Mas Então, talvez o Facebook use o computador quântico para algumas funções de processamento de dados deles. exatamente. Ele, como é o grande fornecedor da informação, que ele precisa de um processamento, de fazer atividades que exigem de um poder tanto de processamento quanto de talvez de análise e tudo mais, ele usaria. Mas usuários comuns provavelmente ficariam na computador convencional mesmo. Não sei se você jogaria paciência no computador quântico, mas talvez você jogaria o Quake 9000 no computador quântico. De uns 60. De uns 60. Legal, legal, bacana. E ainda, retomando nosso tópico de blockchain quântica, o que mais você pode dar aí falar para a gente sobre como é que está o projeto, o que você tem em vista para o futuro, o que você puder compartilhar, é claro, né? E até onde você acha que vai essa ideia de blockchain quântica? Até o céu é o limite, né? Mas até onde você acha que você consegue revolucionar a forma como a computação quântica vai funcionar com esse paradigma, com esse protocolo? Tá. Bom, você poderia resumir o blockchain quântico como um tipo de protocolo que existiria, assim como existe o HTTPS, por exemplo, você teria algum protocolo que seria usado para acessar essa funcionalidade do blockchain quântico dentro da rede. O DOOMS, né? Exato. De certa forma, eu acredito que, assim, nesse primeiro momento, a gente está tentando desenvolver algumas coisas para ter um certo reconhecimento e seriedade do que a gente está fazendo. Então, por isso que a gente está publicando artigos e fazendo essa aplicação, enfim. Mas o objetivo é que uma vez que ele funcione, ele consiga ser demonstrado que é possível, pelo menos as aplicações mais básicas, ele se torne open source. Então as pessoas podem utilizar, colaborar, justamente para poder desenvolver essa área, desenvolver a internet quântica, baseada nesse protocolo, porque a gente vai ter certeza que ele tem um objetivo específico, ele tem uma abordagem específica e elas vão contribuir de forma positiva, né? A gente tem uma listagem de alguns tipos de aplicações que seriam úteis.
usando esse tipo de protocolo. Então, um deles é a mensageria, outro deles é a computação, né, fazer computação utilizando mais recurso. Outro deles seria, de fato, algo parecido mais com blockchain, de fato, né, que você poderia usar comunicação para fazer a transação e validação de valores monetários entre carteiras ou entre contas diferentes espalhadas pelo mundo, sem ter que necessariamente passar por um órgão regulador, porque a própria rede já seria autorregulável, né? Ela já tem um protocolo escrito para regular as coisas de forma independente. Então, talvez caberia mais talvez uma organização internacional competente regulamentar e padronizar essa forma de contabilizar e aí ser aplicado para todos os lugares do mundo. E isso seria feito de forma muito mais rápida que é feito, por exemplo, transações hoje em cartão, né? Não, talvez não demoraria 2 segundos para você validar uma compra no mundo todo usando esse método. A gente sabe que Visa e Mastercard tem alguns milhões de transações por minuto acontecendo. E com esse tipo de aplicação a gente poderia facilmente escalar para os bilhões por segundo, assim. Fora a medicina, fora outras aplicações, mas ainda assim a gente tem ideias muito genéricas do que pode ser e como a gente consegue trabalhar com isso. Mas conforme a gente for avançando tanto, amadurecendo tanto o protocolo quanto a própria rede, e eu acho que essa é a parte importante do protocolo, a gente ajuda a moldar a rede, né? A gente ajuda a moldar a infraestrutura. E ajudando, tendo essa colaboração open source e tendo essa participação em cima disso, é muito mais fácil da gente conseguir contribuir para que ela siga um certo caminho e tente evitar os erros que aconteceram na internet que a gente utiliza hoje. João, tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Acho que não, Lucas. Eu tô clean. Duns, eu queria te perguntar mais uma coisa. Quem tem interesse, quem quer participar, quem quer fazer parte da comunidade, quem quer colaborar, quem quer aprender mais sobre blockchain quântica, internet quântica, e principalmente sobre o projeto, né, que você está desenvolvendo. Quais os caminhos? E o que a pessoa pode fazer para colaborar com vocês? Cara, a gente tem um canal, um grupo no Telegram, que ele serve para coisas muito gerais, assim, genéricas. Em breve eu vou colocar algumas coisas lá sobre essa parte, mas ele está um pouco de lado nesse sentido, porque a gente está usando um canal específico para o desenvolvimento do protocolo. Então, enquanto a gente não tem nenhuma notícia sobre o protocolo, esse canal está meio morto mesmo. Se alguém tiver interesse em participar, acho que pode entrar em contato comigo no Twitter, ou por e-mail, ou sinal de fumaça, se chega a fumaça aqui. E aí, dependendo o nível de interesse da pessoa, de conhecimento, de vontade e dedicação, ela pode ajudar em algum processo do projeto. Senão ela pode entrar no grupo mesmo e aguardar as novidades. Bacana. Vamos fazer isso aqui chegar na Globo, gente. Legal, cara. Muito, muito legal. E eu queria saber se você quer deixar mais alguma mensagem a respeito da blockchain quântica, ou da internet quântica, ou de qualquer projeto que você esteja envolvido. E, bom, enfim, qualquer coisa que a gente não perguntou para você, que você acha que seria interessante deixar para o nosso público também. Legal. Como eu falei no outro vídeo, no podcast anterior, eu estou aqui na Holanda, estou na Microsoft desenvolvendo computadores, que a gente tem o objetivo de desenvolver o computador quântico topológico da Microsoft, então a Microsoft também está bem séria nesse sentido de trazer essa tecnologia. Essa tecnologia dela é um pouco diferente das outras, porque ela é mais robusta,
Então, a ideia é você construir computadores mais confiáveis e aí precisar de menos qubits para fazer mais coisas porque eles são mais eficientes. E aí a gente sairia daquela relação de 10 qubits físicos para 1 qubit lógico, por exemplo, para praticamente 1 qubit físico para 1 qubit lógico. E aí a conversa é diferente, né? A gente consegue escalar muito melhor e tudo mais. Mas, enfim, isso não só a Microsoft, né? O Google, a IBM, eles estão trabalhando bastante para tentar desenvolver técnicas e métodos melhores para construir computadores mais eficientes. Acho que o mundo todo está unido para tentar fazer isso, não porque todo mundo está querendo colaborar ou quer ter só o primeiro computador, mas é a nova corrida espacial, eu diria. A nossa Guerra Fria, não sei se dá para dizer que é Estados Unidos e China agora brincando de casinha, né? Mas eu sei que a corrida espacial é esse computador quântico. Então, não diria nem a empresa, mas o país cuja que tiver essa empresa sediada que obteve esse primeiro computador quântico funcional vai ser o país que vai dominar, né, por muitos anos essa área. Então, eu realmente acho que tem muita vaga, muito espaço para começar a aprender, começar a estudar sobre a área, se tornar uma pessoa mais ligada, porque em 10 anos ela vai ser uma área comum, assim, em empresas. Assim como hoje é basicamente essencial você ter um desenvolvedor na empresa. Ela pode ela pode vender sapato, ela pode ser o Google. Ela tem um desenvolvedor. Ele é um novo pedreiro, né? Ele vai construir a parte de tecnologia, né? A parte digital para aquela empresa. Então vai ser essencial. Um outro ponto é que você tem, por exemplo, cientistas de dados, tem machine learning, essa coisa, né, que está virando moda e todo mundo está precisando, está querendo. Vai ser mais ou menos isso daqui a 10 anos com a computação quântica. Vão precisar de engenheiros, desenvolvedores e arquitetos quânticos, porque eles precisam as empresas vão precisar usar essas soluções se elas não quiserem ficar para trás, ou se elas não quiserem ser hackeadas, ou se elas quiserem melhorar a área delas, né? Ser uma, fazendo parte dessa indústria mais competitiva. Então, é o momento da gente começar, quem se interessar, busca a gente, manda mensagem, eu acho que é um momento essencial para isso, assim. A gente ainda tem tempo para aprender em passos homeopáticos, né? A gente pode ir aprendendo um pouquinho por dia, porque quando chegar lá na frente, você já vai estar atrasado para aprender, assim. Porque é um assunto muito complexo que pode demorar muito para pegar e talvez você perca o trem. Cara, bacana, sensacional. Bom, João, considerações finais? Só agradecer a presença do Dudu pela terceira vez. E é isso, cara. Obrigado pela quantidade de informações e desculpa pelas perguntas meio doidas aí, que eu sou viajado mesmo, cara. E tá sempre de portas abertas para se você quiser comparecer novamente, compartilhar seu conhecimento. Sempre quiser, estaremos abertos. Dom, muito obrigado de novo pela presença. Mais uma aula que a gente tem com você sempre que você aparece aqui. A gente com certeza vai voltar a conversar mais sobre o futuro, computação quântica, ciência, com certeza. E, cara, se você quiser deixar um recado, fazer considerações finais, fica à vontade, a casa é sua. Valeu, João, pelas palavras. Não tem pergunta boba, eu acho que tem não pergunta boba. Acho que se você deixa de perguntar, você deixa de ter oportunidade para esclarecer alguma coisa. Pergunta, acho que é o que move a gente, né? Tanto como pessoas, quanto civilização, quanto espécie. Então é sempre importante
pergunta mais doida do mundo. Você tem que jogar porque alguém vai precisar parar pra pensar nela. E se ele parou pra pensar, é porque alguma coisa fez sentido e ele vai ter que também amadurecer o bastante pra poder te responder. E valeu, Lucas, também pelo convite. Vocês dois, acho muito bacana essa iniciativa de terem esse podcast que dá abertura para esse tipo de conteúdo. Foi uma coisa que eu saí do Brasil meio triste, assim, porque eu não tive resposta e nem repercussão sobre o que eu estava fazendo de nenhum meio que eu entrei em contato, assim, nenhum influenciador, youtuber, divulgador científico, ninguém nem me respondeu, assim, e-mail, nem nada, nem... E eu fiquei triste porque eu pensei, cara, é um negócio que começou no Brasil por um brasileiro, tinha tudo para outras pessoas importantes estarem sabendo o que estava acontecendo. Eu não estava pedindo dinheiro, eu não estava querendo vender nada, eu só queria que eles soubessem que tinha algo que vai acontecer em breve, que estava saindo do Brasil, né? E literalmente saiu do Brasil, porque não tem como acontecer no Brasil e perdeu essa chance de ser também descoberto pelos brasileiros. Então essa eu acho que é a oportunidade que a gente tem para reaver isso, poder apresentar, poder mostrar que existe coisa de qualidade sendo feita e que a gente tem o poder de mudar mesmo. A gente é um povo muito foda, a gente tem muita capacidade de muita coisa. Eu acho que é mais questão de ter acesso às coisas, né? E talvez as pessoas mais famosas terem esse ouvido, né, para os outros também. E é isso, obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima. Então vou esperar as próximas tretas científicas. Valeu, Duns. Só você falou que deu uma pergunta idiota. Eu queria te perguntar um negócio. Cult quântico é quântico? Depende, ele é um elétron? Vou demitir o cara que eu contratei semana passada. Galera, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Esse foi mais um episódio do Acabou o Café, o podcast preferido de 11 em cada 10 cultos quânticos. E valeu a todo mundo que compareceu e sigam a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Facebook, iCode01, Instagram e Twitter, Arc_Code. Linktree, Arc_Code, todos os nossos links. Estamos no Spotify, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast e tudo que é lugar. Vamos deixar os links de várias coisas que a gente conversou aqui na descrição. Vamos deixar também o link pro grupo no Telegram, os contatos do uns. E é isso aí, galera. Obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Acho que o Lucas tá travado ali. Acho que o Lucas ficou emocionado. Ele sentiu acho que ele se sentiu um pouco pressionado com tanta informação, assim. Ou tá faltando internet quântica lá em São Paulo. Espero ele voltar. Toquinhas! Voltei? Voltou. Se eu tivesse internet quântica, isso não teria acontecido.